Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de um álbum ao vivo, um álbum aí com 4 artistas que na época estavam no catálogo da gravadora Island e que fizeram um show. Na verdade, o show era de um deles, os outros 3 apareceram como convidados. Então quem são esses? Brian Eno, Nico, John Cale e Kevin Ayers. Então, Brian Eno do Roxy Music, a Nico e o John Cale do Velvet Underground, o Kevin Ayers do Soft Machine. Aqui os 4 já em carreira solo. E esse show era um show originalmente do Kevin Ayers, mas segundo uma entrevista que o John Cale deu na década de 80, essa é uma jogada de marketing da gravadora Island, porque os 4 estavam no catálogo da gravadora, não vendiam muito individualmente e faziam um som mais ou menos parecido. Então a gravadora imaginou que um álbum com os 4 juntos venderia mais do que um álbum isolado, do que fosse 4 álbuns isolados. E realmente isso aconteceu. O álbum vendeu bem mais do que os álbuns isolados dos artistas. Mas, apesar de ser uma jogada de marketing, não deixa de ser um álbum muito interessante de se ouvir, que é esse aqui. June 1, 1974. Essa é uma edição bem antiga de 1990. Aqui. E aqui temos quem participou do álbum aqui. Então, além dos 4, também foram convidados, apesar de não terem cantado nenhuma canção deles, nenhuma da obra solo deles, foram convidados Robert Wyatt e também o Mike Oldfield. O Robert Wyatt também do Soft Machine, e que estava gravando na época um maravilhoso Rock Bottom, que eu já falei sobre ele aqui. E o Mike Oldfield estava com moral, porque um ano antes ele tinha lançado o álbum Tubular Bells, que foi um grande sucesso de vendas na época. E uma parte dele foi até usado na trilha do filme O Exorcista. Ficou famoso por causa disso. Então, o Kevin Ayers chamou inicialmente a Nico, porque a Nico tinha participado do álbum que ele tinha lançado em maio, no mês anterior, que é o Confections of Dr. Dream and Other Stories. Ela tinha feito uma pontinha ali numa música. Então ele convidou a Nico trouxe o John Cale e o John Cale acabou trazendo o Brian Eno. E daí o Kevin Ayers chamou o Robert White, que é amigo de longa data dele, e também o Mike Oldfield, que fez parte da banda anterior de apoio do Kevin Ayers, que é o The Whole World. Aqui temos a então nova banda de apoio do Kevin Ayers, que é The Soporifics. Temos ali músicos do quilate de Ollie Halsall, Arkie Leggett e um trio vocal feminino também. E esse bando todo gravou aí um show, fez um show no Teatro Rainbow, em Londres. Esgotado, cerca de 3 mil pessoas foram lá prestigiar o show. E isso aconteceu no dia 1º de junho de 1974, um sábado. Daí o nome do álbum, June 1, 1974. E interessante que o álbum foi lançado pela gravadora Island 5 dias após o evento. No dia 6 de junho o álbum já estava nas lojas. Bem rápido. Então aqui nesse álbum aqui temos 9 canções. O então lado A é dos convidados. Então começa com 2 canções do Brian Eno. E o Brian Eno aqui de boina vermelha aqui nessa foto, aqui na foto da capa. E duas canções, desculpe, do álbum que ele tinha também recentemente lançado, o Here Come the Warm Jets, que tinha sido lançado em fevereiro daquele mesmo ano de 1974. Então, temos aqui 2 das melhores canções que eu considero entre as melhores canções do álbum, Driving Me Backwards e Babies on Fire, em versões bem venenosas, bem sarcásticas, sardônicas aqui, em uma interpretação bem singular do Brian Eno. Parecia que ele estava meio possuído aqui no dia desse show. E depois das 2 canções do Brian Eno, nessa ordem mesmo, primeiro
O álbum abre com Driving Me Backwards e depois passa para Babies on Fire. Vem John Cale com a sua versão dark de Heartbreak Hotel, uma canção que ficou eternizada na voz do Elvis Presley. Mas aqui é uma versão, enquanto que a versão do Elvis Presley é mais bluesy, é mais country, aqui uma versão bem dark, uma versão bem soturna e que tem tudo a ver com a letra da canção, porque a letra da canção foi inspirada num suicídio por causa de desilusões amorosas. Então acho que essa versão do John Cale ficou bem interessante. E o John Cale, na época, estava em Londres gravando o álbum Fear, que sairia depois desse show. Ele foi lançado em setembro de 74. Mas a versão de Heartbreak Hotel, a versão de estúdio, só foi lançada no álbum seguinte do John Cale, que é o Slow Dazzle, lançado em março de 75. Bem interessante. Depois temos a Nico, a musa do Andy Warhol, do Velvet Underground, do primeiro álbum do Velvet Underground, aqui cantando uma versão gélida de The End, do The Doors. Essa interpretação dela divide opiniões. Tem gente que acha que ficou maravilhosa a canção com ela, tem gente que acha que ficou uma porcaria. No meu caso, não acho que ficou uma porcaria, mas também não é nenhuma Brastemp, digamos. É uma versão razoável. É um pouco longa demais. Ela é um pouco mais longa que a versão do The Doors, inclusive. Mas ela mostra como cantora continuava afiada como nunca. E também naquele mesmo 1974, naquele mesmo ano, porém em novembro, a Nico lançaria o álbum The End, que contém essa versão. E a Nico já estava até então 4 anos afastada de estúdios. O último álbum solo dela tinha saído em 1970, que era o Desert Shore. Então, de certa forma, esse show aqui deu um up aí na carreira solo da Nico. Ela teve a oportunidade de gravar um álbum no mesmo ano que foi lançado o show, porém, alguns meses depois, ou como eu falei, isso é de junho de 74, e o álbum dela saiu em novembro, seus 5 meses depois. E o então lado B do álbum, temos 5 canções do Kevin Ayers. Daí o pessoal já vi muita gente falando, tem muita música do Kevin Ayers, é um exagero. É óbvio, gente, o show era dele. Os outros eram convidados, mas o show era dele. Ele estava promovendo o álbum The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Como eu falei, foi lançado menos de um mês antes, em maio. Mas ele revisita boa parte da carreira dele até então. É uma pena que ele tenha ignorado o primeiro álbum, que é um dos meus preferidos, que é o Joy of a Toy. Ele não gravou nenhuma música do Joy of a Toy aqui, não tocou nenhuma música do Joy of a Toy no show. Eu acho que caberia muito bem Lady Rachel ou Song for the Insane Times, ficariam ótimas ao vivo. Mas no segundo álbum dele, solo, o Shooting at the Moon, ele resgatou aqui May I, que abre o álbum, lá do Shooting at the Moon. E aqui é uma versão bem charmosa, é uma música que tem tudo a ver com show ao vivo, com versões ao vivo, porque ele ainda dá um charme adicional à canção aqui ainda. Ele começa a cantar algumas partes da música em francês e ficou muito bom. Eu até prefiro essa versão do álbum ao vivo, do June 1974, do que a do Shooting at the Moon. Eu achei até que ficou melhor. Outra versão que eu gosto muito também, mas essa é mais parecida com a do álbum de estúdio, que é Shouting in a Bucket Blue, do álbum Banana Moore, lançado no ano anterior, lançado em 73. Mas também aqui ela tem uma pegada melhor ao vivo, ela funciona melhor ao vivo do que no estúdio para mim. Agora, a terceira música que ele apresentou aqui, para mim a versão de estúdio é melhor. Essa versão aqui, ela perde força, principalmente porque ela perde aquela parte com aquele piano esquizofrênico no meio da música. A música em questão é Stranger in the Blue Suede Shoes, do álbum Whatever She Brings We Sing, de 72. E tanto no Shooting at the Moon quanto no Whatever She Brings We Sing, o Mike Oldfield participou como membro da banda The Whole World. E aqui, nesse caso, eu acho que Stranger in the Blue Suede Shoes não ficou tão boa quanto a sua versão de estúdio. E para finalizar, temos aqui 2 músicas do então recém-lançado The Confessions of Dr. Dream and Other Stories, 2 músicas que também ficaram muito boas ao vivo, que é Everybody Sometime and Some People All the Time Blues.
Também é uma música perfeita para ser tocada e cantada ao vivo. Ficou excelente aqui. E outra música para encerrar é a música que encerra o álbum de estúdio também, e encerra esse álbum aqui, Two Goes into Four. Uma música bem mais acústica, com um clima bem mais delirante, bem mais romântico, que acaba, e como ela é curta, ela fecha assim com uma certa dose de elegância esse álbum aqui. June 1, 1974. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.